Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre Boys Love. Enfim, já fazem mais ou menos uns 3 ou 4 anos onde eu me inseri nesse universo de mangás e manhwas Boys Love, sejam do Japão, sejam da Coreia do Sul. E a minha última leitura me deu muita vontade de vir aqui e conversar com vocês sobre exemplares que são perfeitos para se inserirem dentro do gênero. Eu separei algumas leituras que eu realizei ao longo dos anos e que eu acho que não vai assustar ninguém, porque sim, esse é um gênero que se a gente for aprofundar muito, a gente acaba se assustando. Quem me acompanha durante os vlogs de leitura sabe quão fora da caixinha um Boys Love pode ser. Mas não se preocupem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nível 1. Não vai ser nada muito assustador não. Vai ser realmente aqueles exemplares para quem quer de fato se inserir dentro do gênero. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro ou qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E se aparecer a estrelinha do Super Hype, clique nela, porque isso vai estar com certeza ajudando muito aos algoritmos do YouTube a compartilhar o conteúdo aqui do canal Book Crush para muito mais pessoas. Enfim, vamos parar de blá blá blá. Espero de verdade que vocês gostem dessas recomendações e continuem comigo até o final. Vamos lá? Enfim, o mangá que deu origem à ideia desse vídeo foi o 10 Coisas para Fazer Antes dos 40, de Mamita, que foi lançado aqui no Brasil pela Planet Mangá. Esse é um volume único, ele é um Boys Love de volume único, onde a gente vai acompanhar esses dois personagens, que é o Suzumi e o Keishi. O Suzumi, ele tem 39 anos e depois de que ele acabou assistindo uma live em uma noite muito solitária, ele decide fazer uma lista de coisas que ele quer fazer antes de completar 40 anos, uma data que ele alcança no dia 24 de dezembro para deixar ele ainda mais mexido. Faltam apenas 3 meses para isso acontecer. Ele faz essa lista no computador enquanto está fazendo meio que uma hora extra ali. Só que ele não contava que o Keishi, que é esse aqui, que é um colega de trabalho dele, estivesse também ali pelo escritório tarde da noite e que tirasse foto dessa lista dele e que se voluntariasse a ajudar a completar essa lista, que tem coisas muito específicas, tipo fazer uma festa de doces, comer em restaurante tal, se apaixonar de verdade, passar o aniversário com essa paixão. E, né, o Keishi, ele se oferece a realizar todas as tarefas dessa lista, todas mesmo, inclusive se envolver com o protagonista. Esse é o ponto de partida da história de 10 Coisas para Fazer Antes dos 40. Tem uma diferença de 10 anos entre os dois personagens. O protagonista, ele tem 39 anos e o colega de trabalho dele tem 29. Então tem toda essa coisa de a pessoa mais velha é a pessoa mais nova. Mas é muito adorável, é uma história que começa e termina aqui, é muito bem desenvolvida, os personagens são muito bem desenvolvidos. Vai ter uma opinião completa aqui no nosso próximo vlog, que vai ser o vlog de agosto, né? Esse livro aqui, ele estava no meu desafio de 12 livros para 2025 e eu consegui alcançar essa meta, né? Sério, eu fiquei realmente muito conectado com essa história. O protagonista, ele não é tão parecido assim comigo, mas acho que por a gente ter uma faixa de idade parecida, né, ele tem 39, eu tenho 36, algumas questões sobre a vida meio que bateram. Ele é muito paranoico, com toda certeza, mas algumas questões que ele tem sobre os 39 anos dele meio que bateu com meus 36 anos, sabe? Então, eu não imaginava que fosse me conectar tanto assim. Então, se você for uma pessoa mais velha como eu, com certeza vai gostar bastante de 10 Coisas para Fazer Antes dos 40 de Mamita, que já tem uma outra história publicada aqui no Brasil pela editora New Pop, e que eu tenho aqui no meu carrinho de mangás, né, que eu quero ler ainda esse ano. Mas aqui a minha recomendação para você entrar nesse mundinho BL vai ser o 10 Coisas para Fazer Antes dos 40. Próxima história a aparecer por aqui também é um volume único e também é uma leitura recente para quem acompanha aqui o canal. Eu tô falando de O Fim das Minhas Noites de Solidão, de Yo Matsumoto, que foi lançado aqui no Brasil pela editora MPEG. É uma história que vai se passar um pouco depois da Segunda Guerra Mundial no Japão, onde nós vamos ter esses dois protagonistas, um ex-fuzileiro japonês e um soldado americano, que vão acabar se envolvendo ali porque
Esse ex-fuzileiro japonês, ele tem um trauma muito grande da guerra, ele tem muita culpa que leva sobre si por conta da guerra e de decisões que ele tomou ali durante a guerra. Ele não consegue dormir direito durante a noite e ele está no momento trabalhando em um bar ali da cidade dele, mesmo que teoricamente ele não precisa tanto assim, porque, querendo ou não, a família dele é uma família abastada, só que ele meio que quer se afastar ali dos negócios da família, né? Então ele está ali na parte mais pobre da cidade, que ele acaba conhecendo o Jim, que é esse soldado americano que acaba meio que interrompendo uma briga ali, que ia acontecer dentro do bar, e o Jim, inesperadamente, acaba convidando o nosso protagonista, que é o Seiji, para sair. E assim, nesse bar, que também é uma casa de tolerância, as colegas de trabalho do Seiji falam muito que um soldado americano é meio que uma carta de saída do Japão que está nesse exato momento sob o domínio dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra. E ele fica muito com isso na cabeça, e ele quer sair do Japão, e ele acha que pode meio que usar o Jim para poder ter esse passe livre para fora do Japão, e basicamente esse é o ponto de partida da história. Ele, que até então não era gay, vai se envolver com o Jim, que é esse soldado americano, né, com o interesse de acabar saindo ali do Japão, só que obviamente o Jim vai meio que transformar o Seiji, e inclusive o Jim vai ajudar o nosso protagonista a deixar de ter esses pesadelos da guerra. E esse é o ponto de partida da história, né? O fim das minhas noites de solidão. O título não poderia ser tão literal quanto esse. Eu gostei muito, muito, muito desse mangá aqui. Depois que eu li ele, eu fiquei pensando tanto nessa história que eu fui lá e favoritei o livro, porque os personagens são marcantes, a narrativa é muito bem construída, a história não se atropela, enfim, eu amei muito a leitura desse mangá. A MPEG é uma editora nova, mas fez um trabalho incrível, tanto de tradução quanto de edição desse livro aqui. Eu comprei uma promoção na Amazon e foi um dos meus favoritos desse ano, com toda certeza. Então aqui fica a minha recomendação para você que quer ser inserido dentro do universo de mangás e manhwas BLs. Leiam O Fim das Minhas Noites de Solidão, porque isso aqui é de ultra qualidade, sério. Levem essa recomendação pro coração. A próxima recomendação a aparecer por aqui, ela também é uma leitura recente. Na verdade, eu fiz a leitura desses 3 volumes dessa série no primeiro semestre. E eu tô quase fazendo uma ordem cronológica inversa nesse vídeo aqui, mas não reparem, eu estou falando, é claro, de The Dangerous Convenience History de 945, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. Essa vai ser uma leitura mais fácil para quem nunca leu nenhum mangá, porque isso aqui na verdade é um manhwa. Manhwa segue um estilo de leitura parecido com o ocidental, né? Os mangás geralmente a gente lê de trás para frente porque respeita a ordem que as histórias foram originalmente publicadas, né? E em japonês você lê da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. No manhwa não. O manhwa segue um estilo mais ocidental porque se lê da esquerda para a direita, assim como a maioria das línguas ocidentais. Então, para quem nunca leu nenhum quadrinho asiático, o manhwa é uma ótima forma de começar nesse universo. E além disso, The Dangerous Convenience History é um dos melhores manhwa para começar a se inserir nesse universo, porque apesar dele ter uma sinopse muito fora da casinha, ele na verdade tem uma história muito adorável e que não assusta ninguém, como eu gosto sempre de lembrar, e que tem personagens muito bem construídos, que tomam decisões muito bem embasadas. Enfim, aqui a gente vai conhecer o Eijun, que é esse universitário que trabalha no turno da madrugada nessa loja de conveniência que está instalada em um bairro super barra pesada. Isso significa que a maioria dos clientes que vão ali nessa loja de conveniência durante o horário que ele está trabalhando são marginaizinhos, né? São trombadinhas, são pessoas que estão envolvidas em gangues. E o Eijun passa por situações de um certo perigo por ele estar trabalhando nesse horário, mas ele precisa desse trabalho, então ele vai lá todo dia trabalhar depois das aulas. Estando nessa loja de conveniência, ele acaba conhecendo o Gun-woo, que é esse cara mais velho. Ele deve ter os seus 10 ou 15 anos mais velho do que o personagem. Os dois já são maiores de idade, podem ficar tranquilos. E o Gun-woo, basicamente, todos os dias compra a mesma coisa, bebida e cigarro. E ele vai puxando papo ali com o Eijun, e ele vai meio que se tornando mais amigável com o Eijun e tal, até que um dia, um desses trombadinhas, um desses delinquentes tenta agredir
o Wei-jun, e o Gun-woo interfere ali com toda a sua áurea de líder de máfia. Coloca o pessoal dessa gangue pra correr. Basicamente esse é o ponto de partida da história de The Dangerous Convenience History, onde a gente vai ter esse meio que age gap entre esse trabalhador de uma loja de conveniência universitário e talvez esse líder de gangue, alguns anos mais velho do que ele, que vão começar meio que numa amizade colorida. Só que o Gun-woo, ele é muito honesto com relação aos sentimentos dele, então ele vai falar assim, olha, eu tô gostando de você, estou saindo do armário por conta de você, então como é que vai ser o nosso relacionamento? Mas aí, o Wei-jun, ele tem muita resistência a entrar de fato nesse relacionamento com o Gun-woo, mesmo gostando muito do Gun-woo, porque ele não sabe o que o Gun-woo faz de fato. Em que nível ele tá ali nessa gangue? Será que se envolver com ele é um sinal de perigo? Basicamente esse é o ponto de partida da história, né? Os dois personagens têm muitas razões para não contarem tudo um pro outro, né? Tanto o Wei-jun pro Gun-woo, quanto o Gun-woo pro Wei-jun, porque querendo ou não, o Gun-woo tá protegendo o Wei-jun ali da vida dele. É muito bem escrito, as ilustrações são todas coloridas, mas eu adoro o traço de 945. Já foram lançados os 3 primeiros volumes dessa série aqui no Brasil, mas é uma série de 6 volumes, então faltam apenas 3, que eu acredito que vai ser finalizado no ano que vem, pela editora New Pop. Mas enfim, aqui está a minha outra recomendação, um manhwa, para quem quer inserir. Eu acho que esse aqui, a leitura é até mais fácil do que os outros, porque como eu falei para vocês, manhwa tem uma leitura mais tranquila para quem não está habituado. Próxima recomendação a aparecer por aqui foi a última leitura que eu realizei no ano passado, ali no período das festas, e eu nunca tive a oportunidade de conversar mais sobre essa história aqui fora daquele vlog, né, que foi o vlog de final do ano. Vou deixar aqui em cima para quem quiser conferir. E foi uma história tão adorável, tão gostosa de se ler, que é uma pena que até esse momento eu nunca tive a oportunidade de falar mais sobre ela. Então, outra recomendação para você que quer se inserir no universo de Boys Love, eu trago o Live With Him, de Tovoru Miyata, que foi lançado pelo selo Pride da editora New Pop. Ele é um outro volume único. Eu acho que dessa lista, a única série que eu recomendo para vocês, de fato, é The Dangerous Convenience History. Todos os outros são volumes únicos. E aqui a gente vai ter 2 amigos de infância, que é o Natsukawa e o Kazuhito. O Natsukawa e o Kazuhito, eles eram muito próximos por conta dos pais deles. No ensino médio, cada um foi para uma escola, então isso meio que afastou os dois, nesse período ali da adolescência e tal. Porém, agora eles estão indo para a faculdade, eles estão indo para a mesma faculdade, e os pais tiveram essa ideia de os dois dividirem a mesma casa, né? Então, depois de muito tempo, Natsukawa e Kazuhito vão começar a dividir essa mesma casa. A gente vê tudo pelos olhos do Natsukawa, né? Que, se eu não me engano, é esse aqui, que é o baixinho, que gosta muito de ficar em casa, que gosta de fazer coisas caseiras, que gosta de arrumar as coisas. Ele, sério, ele é um personagem que ama arrumar as coisas. Ele é um cara muito, muito, muito caseiro, que é o completo oposto, né, do Kazuhito, que Kazuhito sempre foi esportista, sempre foi popular, etc e tal. Só que o que o Natsukawa começa a perceber ali? Ele começa a perceber que talvez, muito talvez, o Kazuhito goste dele. E esteja demonstrando isso enquanto eles estão ali começando a viver juntos o início da vida adulta. E de fato, o Kazuhito realmente sempre foi apaixonado pelo Natsukawa. E basicamente esse é o ponto de partida da história de Live With Him. Esses 2 amigos que sempre foram muito diferentes, né? Um super popular, outro mais caseiro. O caseiro sempre muito impressionado, né, pelas habilidades do popular, etc e tal. Só que aí ele começa a perceber que o popular está de fato gostando dele. E ele fica assim, será que eu devo? Será que realmente eu devo achar que ele gosta de mim de verdade? E esse é o plano de partida da história. E sério, gente, que história adorável. Mesmo que, assim como as outras, ela seja mais 18, é talvez a história mais leve que eu tenho para recomendar aqui. A cena mais picante, por assim dizer, só vai acontecer aqui, que é o conto de Natal. A história se encerra em um conto de Natal, o que foi muito apropriado para fazer como leitura no final do ano passado. E os personagens são carismáticos, é uma outra história que é conduzida com uma calma e uma parcimônia muito adorável. Existe essa construção de relacionamento entre os dois, não acontece do dia pra noite, sabe? Eles não começam a se envolver do dia pra noite. Sério, foi uma leitura incrível que eu fiz no final do ano passado. Como eu disse pra vocês, eu não tive tanta oportunidade assim de comentar sobre ela ao longo dos últimos meses.
Mas aqui estou eu, nesse vídeo de recomendação, falando pra vocês, leiam Live With Him, porque é incrível, gente. Sério, é um dos melhores mangás que eu tenho aqui no meu carrinho de livros. Penúltimo mangá BL a aparecer por aqui é o Friendship Lover, de Ohira Yu, também lançado pelo selo Pride da editora New Pop. Esse volume aqui também vai ser volume único, e aqui a gente vai conhecer o Nimura e o Shizuka. Nimura e Shizuka são melhores amigos, eles trabalham juntos nesse escritório, só o que Shizuka não sabe é que Nimura é apaixonado por ele. Então um dia, quando os dois vão sair junto com as outras pessoas do trabalho, eles vão para um bar, e as meninas começam a dar em cima do Shizuka, o Nimura ele é possuído pelo ciúme, então ele começa a meio que empatar a foda do melhor amigo. Ele sabe que está sendo um grandíssimo babaca por estar fazendo isso, né? Mas é o ciúme que está movendo ele ali. E no fim da noite, quando os dois estão voltando para casa, ele acaba indo pedir perdão pro amigo por ter meio que atrapalhado a noite dele, né? E ele acaba se declarando pro melhor amigo. E fica toda aquela questão assim, e agora, o que vai acontecer? Será que o Shizuka ele vai se afastar do Nimura? Só que não é isso que o Shizuka faz. O Shizuka ele não quer perder o melhor amigo dele. Então o Shizuka fala, tudo bem, você gosta de mim? Ok, então vamos testar, a gente dá um próximo passo nesse nosso relacionamento e eu vou tentar ser o seu namorado. Basicamente, esse é o ponto de partida de Friendship Lover, onde nós temos esses dois melhores amigos que vão tentar ser um casal juntos, né? Sendo que um deles de fato é gay e o outro até então não era. Que vai se envolver com o amigo por gostar muito do amigo e não querer perder esse amigo. E sério, gente, que história adorável. Mesmo que comece com esse ponto do Nimura sendo meio que tóxico ali com o melhor amigo dele, né, afastando as pretendentes dele porque ele estava com ciúme, ele reconhece que ele estava errado. Ele não está glorificando o que ele está fazendo. E quando tem essa virada, né, dele se declarar e o melhor amigo dele falar, ok, tudo bem? Vamos tentar? A gente fica, ok, a gente precisa saber aonde isso vai dar. E é muito bonito, porque, de fato, os dois vão muito devagar nesse relacionamento, né? Porque é tudo muito novo pro Shizuka. E o Nimura tá nas nuvens e tal. E, sério, gente, foi um dos mangás mais adoráveis que eu já li na minha vida, nesses últimos anos, como falei pra vocês, né? Em que eu venho acompanhando Boys Love. E, enfim, é um volume único que não dá pra deixar passar, sabe? Tem uma construção de história e de casal incrível. Olha só, eu acabei de suspirar só de lembrar dessa história aqui. Então fica aqui a minha recomendação para quem quer se inserir no universo de BLs. Leia o Friendship Lover, que foi lançado aqui no Brasil pela editora New Pop, pelo selo Pride, é claro. Tem um traço adorável, sabe? A construção da história dos dois é incrível e, enfim, apenas leiam, porque eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. E por último, nós temos esse manhwa, também do selo Pride da editora New Pop, que não é exatamente o meu manhwa favorito, mas eu acho que ele seria ótimo para alguém que está começando a ler BLs. Eu estou falando de Hyperventilation de Bibanko Bibankaiu. Como falei para vocês, foi lançado pelo selo Pride da editora New Pop. Ele é super fininho. É um dos meus manhwas mais finos que eu tenho aqui na estante. Ele é completamente colorido. Só deixa eu pular a página aqui, porque eu tinha caído em uma página onde não dava para mostrar aqui no YouTube, né? E aqui a gente vai acompanhar esses dois personagens, que é o Mie-han e o Sen-ho. Eles se conheciam no ensino médio. O Mie-han, ele tinha um problema de pulmão durante o ensino médio, onde no meio de uma crise o Sen-ho vai lá ajudar ele. Só que durante essa crise meio que acontece um clima entre os dois personagens, né? Rola uma movimentação, porém eles não aprofundam muito isso, né? Termina o ensino médio, cada um vai pro seu lado, e acaba que se passam 10 anos, eles vão para o encontro de turma deles, e eles acabam se reencontrando nesse encontro de turma, e eles percebem que a química que aconteceu naquele dia, onde o Mie-han foi salvo, foi resgatado pelo Sen-ho, está presente ali com eles mais velhos também, com eles já adultos, e basicamente esse é o ponto de partida da história de Hyperventilation. A gente vai ter muito essa coisa de
passado e presente, né? Tanto que aqui no livro, não sei se vocês vão conseguir ver, tem as partes escuras e as partes brancas. As partes brancas são as partes que aconteceram no ensino médio, e as partes escuras são as partes que acontecem nessa noite de reunião, onde eles se encontram. Tem toda uma questão ali que o Mi-Han fica olhando para um anel de compromisso que tem no dedo do Sen-Ho, e fica aquela dúvida de, será que ele é realmente casado? Será que ele seguiu com a vida e tal? Mas aí tem toda uma explicação no final, por que ele usa esse anel de compromisso no dedo. E é uma explicação. A gente percebe que aconteceu ali apenas para criar esse impasse a ser superado pelos dois personagens, né? Como eu falei para vocês, não é exatamente a minha história favorita. E eu acho que eu tenho histórias melhores no meu carrinho de livros, mas é uma das melhores histórias para se começar no mundinho do Boys Love, sim. Então, se você quer ler um manhwa colorido, um manhwa com uma leitura bem fácil, tanto que assim, é uma história que tem pouquíssimos diálogos, são muito mais cenas, é muito mais visual, até porque, se eu não me engano, originalmente a história foi lançada como um curta-metragem, depois que o Bibango Ibankaiu resolveu novelizar através de um manhwa a história que ele criou para esse curta-metragem, e é muito bonito, sério. Tem os extras aqui dele criando o curta-metragem, criando os personagens ao longo do tempo e tal. Enfim, é uma beleza visual muito grande que eu acho que vai fascinar muito quem nunca leu nenhum BL, né, nenhum manhwa, nenhum mangá. Então fica aqui a minha recomendação para você que quer se inserir nesse universo. Leia o Hypervigilation, que foi lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. Enfim, pessoal, essas foram as minhas 6 recomendações de nível fácil para quem quer se inserir no mundinho do BLs. Vocês querem recomendações de nível médio? Recomendações de nível hard? Hard, vocês sabem que eu tenho muita coisa aqui para compartilhar, né? Se quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu com certeza volto aqui para gravar, né? Mas se vocês tiverem recomendações também, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.